Olá, queridas irmãs, queridos irmãos, meus amigos, minhas amigas. Que alegria estarmos aqui. E olha, quando eu digo que alegria, nós estamos há 1 ano fazendo essas gravações do Vem e Segue-me. Estudamos toda a doutrina e convênios, da sessão 1 à sessão 138. Estamos agora no finalzinho do ano. Hoje nós vamos estudar regras de fé, que está em Pérola de Grande Valor, e declaração oficial 1 e 2, que estão no final de doutrina e convênios. Faço bem-vindos a todos vocês que se inscreveram na nossa classe. Ao se inscreverem no canal do YouTube, se inscrevem na nossa classe. Sejam muito bem-vindos, estamos tão felizes por vocês estarem aqui. A todos vocês que estão assistindo pela primeira vez, caso gostem da nossa classe, das mensagens, eu convido que se inscrevam aqui no canal. Lembrando que todo domingo de manhã eu coloco a aula do Vem e Segue-me, e durante a semana eu tenho colocado mensagem das Escrituras, da Conferência Geral, pequenas citações dos apóstolos e dos profetas, para que possamos meditar um pouco e ter um dia melhor. É breve, 5, 6, 7 minutos, e convido você a fazer disso um hábito, todo dia ouvir um pouquinho e ter uma mensagem espiritual para elevar teu dia, tá bom? Hoje, então, nós vamos começar estudando as regras de fé. Certa vez, um escritor de um jornal, chamado John Wentworth, ele escreveu a Joseph Smith e queria saber quais eram as crenças, E Joseph, então, ele encaminhou ao redator, seu Wentworth, ele encaminhou estas, que são conhecidas por nós como regras de fé. São 13 regras de fé escritas por Joseph. Isso logo mais tarde se tornou escritura para todos nós. Eu vou ler aqui brevemente, algumas das 13. Convido você a estudar mais, mas só para termos uma ideia aqui. Seria ótimo se todos nós soubéssemos de cor, Eu por muito tempo soube de cor, mas com o passar do tempo eu fiquei esquecido, não consigo mais falar as 13 regras de fé de cor, Então, versículo 1. Cremos em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Que maravilhoso isso, Quando o mundo está confuso, o profeta de Deus diz, olha, cremos em Deus, o Pai Eterno. Nosso Pai Celestial vive. Nós amamos nosso Pai Celestial. Ele é um ser eterno, de glória eterna, um corpo eterno, glorificado. E ele, de um processo que eu não conheço bem ainda, nem você, ele nos fez como seus filhos espirituais, nos tornamos seus filhos espirituais. E vivemos, todos nós conhecemos muito, vivemos anos e anos na presença de Deus. E tínhamos o desejo ardente de ser como Ele, de ter um corpo glorificado e o tipo de vida que nosso Pai Celestial tinha. Nós o conhecemos. E aqui fala em seu Filho Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o primeiro Filho espiritual de nosso Pai Celestial, por isso ele é chamado de primogênito. E também ele foi o unigênito, que é o único Filho de Deus na carne. Nasceu de nosso Pai Celestial e de Maria, uma mortal. De Maria ele adquiriu o poder de poder morrer, e de nosso Pai Celestial o poder de reviver e ter vida eterna. E Jesus Cristo é o nosso Salvador, nós amamos o Salvador. E o Espírito Santo? O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade, da presidência dos céus, Ele é um testificador, testifica sobre o nosso Pai Celestial e sobre Jesus Cristo. E todos nós podemos compartilhar da companhia do Espírito Santo. O Espírito Santo não tem um corpo físico, como nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. Número 2. Cremos que os homens serão punidos por seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. Irmãos, como que a mortalidade vê o mundo? A mortalidade vê o mundo através da transgressão de Adão. O que é a transgressão? Quando você tem 2 mandamentos. Se você seguir esse, você quebra esse. Você tem que fazer uma escolha. Nos mandamentos, o Senhor diz que Adão e Eva deveriam crescer e multiplicar-se e que deveriam permanecer no jardim do Éden. Essa condição, ele teria que escolher uma das coisas. E para nossa alegria,
Adão escolheu que todos nós, né, Adão e Eva escolheram para que todos nós pudéssemos nascer. Mas isso trouxe a mortalidade na terra. Observe que a expiação de Jesus Cristo faz com que todos nós um dia possamos ressuscitar. Com a mortalidade que aconteceu com a transgressão de Adão, trouxe a mortalidade na terra. Um dia nós morreremos, nosso corpo e nosso espírito serão separados. A alma do homem será separada em corpo e espírito. O corpo irá se decompor na terra e o espírito retornará ao mundo espiritual. Mas observe que, devido à expiação de Cristo, um dia poderemos ressuscitar e ter nosso corpo e nosso espírito unidos para sempre. E recebermos imortalidade e vida eterna. Interessante que imortalidade todos vão receber. O que significa? Todos vão morrer e um dia vão ressuscitar. Independente se viveu o mandamento, se não viveu. Mas vida eterna, voltar a viver com o nosso Pai Celestial, isso é só possível àqueles que guardarem os mandamentos, né? Diz aqui, obediência às leis e ordenanças do Evangelho. E à medida que eu e você, que toda a humanidade, guardar os mandamentos, poderíamos receber vida eterna. Mas lembra, depois de tudo que fizermos. Tá bom? 4. Cremos que os primeiros princípios e ordenanças do Evangelho são: primeiro, fé no Senhor Jesus Cristo; segundo, arrependimento; terceiro, batismo por imersão para a remissão dos pecados; quarto, imposição das mãos para o dom do Espírito Santo. Fé em Jesus Cristo. Lembra de que o Elder Beden nos ensinou que a fé sempre leva à ação? Se nós realmente temos fé em Cristo, nós temos que agir, fazer algo. Orar, estudar as Escrituras, ser uma boa pessoa, enfim. A fé em Jesus Cristo produz ação. Tá bom? Bonito isso, né? Segundo, arrependimento. Eventualmente, todos nós desviamos um pouco da rota. Arrependimento é voltar à rota. Arrependimento é mudança de coração. Arrependimento é voltar ao caminho certo, que leva à vida eterna. Batismo por imersão para a remissão dos pecados. Lembra? O batismo tem todo um simbolismo de morte, sepultamento e ressurreição de Cristo, simbolizando que nós também iremos morrer e ressurgir como uma nova pessoa. Simboliza que nós iremos, aquela pessoa, ao aceitar o batismo, aquela velha pessoa morre e nasce uma nova pessoa para Cristo. Interessante que, mesmo depois do batismo, né, recebemos a remissão do nosso pecado, mas podemos vir a nos desviar da rota. E aí, tem que batizar de novo? Então, o Senhor, Jesus Cristo, instituiu o sacramento. Todos os domingos vamos na igreja e compartilhamos do sacramento e renovamos os convênios batismais. E ao renovar os convênios batismais, renovamos também o poder purificador do batismo. E quarto, a imposição das mãos para o dom do Espírito Santo. Que dádiva, que bênção gloriosa e maravilhosa é saber que você tem a companhia do Espírito Santo constante. Todos recebemos isso durante o batismo. E usufruir desta companhia depende se nós realmente vivemos o Evangelho. Tá bom? 5. Mas lembra, todos nós, a maioria de nós, todos nós, ao aceitarmos o batismo, temos o desejo de ver o Evangelho. E nós temos direito a esta companhia constante. Mesmo agora, nós podemos sentir o Espírito Santo, percebe? Às vezes as pessoas acham que o Espírito Santo é uma coisa tão remota, ele está presente a todo momento. Se você prestar atenção, se você viver o Evangelho. Vou pular algumas aqui, vou para o 6. Cremos na mesma organização que existia na igreja primitiva, isto é, apóstolos, profetas, pastores, mestres, evangelistas. Então, nós acreditamos em profetas, amamos os profetas. Não adoramos os profetas, adoramos nosso Pai Celestial e Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo chamou profetas para trazer até nós seus oráculos. Os oráculos são as mensagens do Senhor. Então, as revelações. O Senhor, Jesus Cristo, nosso Salvador, ele deu apóstolos, profetas, para que pudessem ensinar-nos as revelações de Deus. Vamos continuar aqui. 9. Cremos em tudo que Deus revelou
em tudo que ele revela agora e cremos que ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Lembra quando Joseph recebeu a primeira visão, os céus se abriram e nós temos revelação novamente na terra através de profetas vivos. No 10 fala na coligação de Israel. Lembra que o presidente Nelson tem falado em coligar as pessoas dos dois lados do véu, fazer o trabalho missionário, proclamar o evangelho a todos, mas realizar o trabalho de história da família e as ordenanças do templo. Vamos ir ao templo, como é gostoso. 11. Temos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência e concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar como, onde ou o que quiserem. A igreja tem promovido muitos encontros mundiais para que exija união entre as pessoas e respeita o que as outras pessoas acreditam. Meus parentes são de outras religiões, eu os amo de todo o coração. Tenho amigos de outras, tem pastor amigo meu de outra religião, sou feliz pelas bênçãos de conviver com essas pessoas e ser abençoada por elas. Mas o que é essa regra de fé número 11? Que nós acreditamos na liberdade das pessoas para adorar da maneira que elas quiserem, como elas quiserem. Muito bem, então isso aqui foi uma rápida passagem sobre as regras de fé. Gostaria de voltar agora aqui lá para o final de Doutrina e Convênios, para a sessão, para a declaração oficial 1. Como parte da restauração, nos primeiros 50 anos da igreja, foi vivida a lei do casamento plural, ou seja, a lei da poligamia. E quando essa lei foi dada, foi muito difícil para os santos aceitá-la e vivê-la. E quando ela foi encerrada, lembra que nós falamos que nós acreditamos em revelação, acreditamos em profetas? Quando o Senhor deu a revelação que a lei da poligamia deveria ser retirada também para os santos na época, foi muito difícil. Então aquela geração que viveu a lei da poligamia, não foi uma coisa assim, parou agora. Não, tinha aquela geração que ainda vivia, mas a próxima geração deixou de viver a lei da poligamia. Foi instruído os homens que deveriam viver como uma única mulher, e hoje nós vivemos a monogamia. E se um homem prega ou pratica poligamia, ele é excomungado da igreja. Para você ver como isso é sério, na declaração oficial 1, a igreja tinha sido acusada de que estava realizando casamentos plurais. E daí, como parte da declaração oficial 1, diz assim, o presidente Wilford, né, relatou-se um caso em que as partes declararam ter sido o casamento realizado na Casa de Investiduras. A Casa de Investiduras, que vocês estão vendo aqui atrás, uma gravura, foto dela, ela, durante muitos anos, quase 50 anos, ela serviu como um templo temporário em Salt Lake, onde eram realizadas as ordenanças do templo. Então, relatou-se um caso em que as partes declararam ter sido o casamento realizado na Casa de Investidura em Salt Lake City, na primavera de 1889, mas não consegui descobrir quem realizou a cerimônia. O que quer que tenha sido feito nesta questão foi sem meu conhecimento. Em consequência desta alegada ocorrência, a Casa de Investidura foi, por ordem minha, demolida sem demora. Vocês estão vendo aqui atrás a gravura da Casa de Investiduras. Bom, como parte da restauração, essa lei do casamento plural foi dada, e como nós acreditamos em profetas vivos e revelações, esta revelação veio também para dizer que o tempo já havia passado. Eu fiz várias anotações aqui, mas eu não vou ler tudo isso. Mas eu gostaria de ler aqui uma pequena citação do presidente John Taylor, que diz assim, abre aspas, desde o momento em que Adão recebeu pela primeira vez uma comunicação de Deus, até o momento em que João, na ilha de Patmos, recebeu sua comunicação, o Joseph Smith teve os céus abertos para ele, isso sempre exigiu novas revelações adaptadas às circunstâncias peculiares em que as igrejas ou indivíduos foram colocados. A revelação de Adão não instruiu Noé a construir sua arca.
nem a revelação de Noé, disse a Ló para abandonar Sodoma, nem nenhum deles falou da partida dos filhos de Israel do Egito. Todos eles tiveram revelações para si mesmos, e também Isaías, Jeremias, Ezequiel, Jesus, Pedro, Paulo, João e José. E nós também. Irmãos, então nós vivemos numa época em que temos profetas vivos, que falam a vontade de Deus. E o presidente Wilford Woodruff, após os santos terem vivido por 50 anos ali da poligamia, determinou numa conferência que aqueles dias tinham sido passados e não vivemos mais essa lei hoje. A Declaração Oficial 2, ela foi dada em 30 de setembro de 1978 e ela diz assim: eu já era vivo, eu já era membro da igreja nessa época, eu me batizei em 1977, novembro de 77, e eu tinha 1 ano. Quando ela foi dada, eu vi assim, os irmãos se maravilharam, mas eu era tão jovem, tinha 18 anos e tão novo na igreja que eu nem pude apreciar tanto como aprecio hoje. Mas existiam muitas teorias que foram escritas, né? Porque os membros negros não tinham sacerdócio, eles podiam se batizar na igreja, mas não podiam ter o sacerdócio e as bênçãos da casa do Senhor. Mas esse tema, ele esteve na mente dos presidentes da igreja por muitos anos. E eles falaram que algum dia o Senhor ia dar uma revelação. Tinha que vir por uma revelação. E essa revelação veio ao presidente Spencer W. Kimball. Diz assim uma parte da Declaração Oficial 2. Caros irmãos, ao testemunharmos a expansão da obra do Senhor na terra, sentimos-nos gratos por terem os povos de muitas nações aceitado a mensagem do Evangelho restaurado, filiando-se à igreja em número cada vez maior. Isso despertou em nós o desejo de conceder a todos os membros da igreja todos os privilégios, bênçãos que o Evangelho proporciona. Conscientes das promessas feitas pelos profetas e presidentes da igreja de que nos precederam, de que em um dado momento no plano eterno de Deus, todos os nossos irmãos dignos receberiam o sacerdócio, testemunhando a fidelidade daqueles que haviam sido impedidos de recebê-lo, imploramos longa e fervorosamente por esses nossos fiéis irmãos, passando muitas horas na sala superior do templo a suplicar a orientação divina do Senhor. Ele ouviu nossas orações e, por revelação, confirmou que era chegado o dia há muito prometido, em que todo homem da igreja, fiel e digno, poderia receber o santo sacerdócio com o poder para exercer sua autoridade divina e usufruir, com seus entes queridos, todas as bênçãos que dele provêm, incluindo-se as bênçãos do templo. Portanto, todos os homens dignos da igreja podem ser ordenados ao sacerdócio, independentemente de sua raça ou cor. E isso é maravilhoso. Irmãos e irmãs, eu gostaria de testificar que todos nós, todos, independente de nossa nacionalidade, de nossa raça, de nossa cor, de nosso sexo, todos nós somos filhos e filhas amadas por nosso Pai Celestial e que nos ama. Todas as bênçãos do templo, todas as bênçãos prometidas a Abraão, Isaac, Jacó, todas as bênçãos do Evangelho são prometidas a todos os filhos de nosso Pai Celestial, de todas as épocas. Presto-vos o meu testemunho de que o Evangelho de Jesus Cristo, ele é verdadeiro. Presto o meu testemunho que Jesus Cristo vive. Presto-lhes o meu testemunho de que o Salvador ama cada um de nós individualmente. Queridas irmãs, queridos irmãos, convido vocês a orarem sobre estes temas tão importantes e receber a confirmação do Espírito. E eu presto meu testemunho dessas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.